tomar nossos assentos, irmãos? Vamos começar? Está uma tarde bem agradável agora, quente, mas agradável. Eu vou pedir para... Nós temos aqui lugares vazios. Vou pedir para o pessoal que puder sentar mais aqui na frente, por favor, para a gente não dar mais para o pessoal que chega depois. Os introdutores vão ficar atentos, talvez a gente vá ter que colocar... Isso, me ajuda, gente, por favor. Tem lugar aqui sobrando, tem lugar aqui na frente. Isso. Tem aqui uma fileira inteirinha, se vocês puderem me ajudar, ocupando essa fileira. Obrigado, Lucas, obrigado, irmãos. Aí, isso. Só para os introdutores saberem, se tem um lugar vazio do seu lado, só levanta a mão dizendo quantos tem, 1 ou 2... Isso, aí os introdutores estão vendo. Obrigado, irmãos, obrigado. Que aí o pessoal vai chegando. Boa noite, irmãos. Vamos orar, abaixe sua cabeça. Vamos desacelerar vamos falar com Deus nesse momento. Diga ao Senhor por que você está aqui. Talvez seja um bom momento para você fazer a sua declaração do quanto você o ama, o quanto ele é importante para você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, porque podemos estar aqui, ó Pai, juntos com irmãos que nos amam, junto com irmãos que amamos, estamos aqui reunidos como família para te adorar. Ó Deus, aceita o nosso culto, Senhor. Aceita, Senhor, as palavras que nós vamos falar aqui para o Senhor. Daqui a alguns instantes, ó Deus, nós te elogiaremos com a nossa música, com as nossas declarações de fé. Pedimos que o Senhor aceite as nossas homenagens, que o Senhor aceite, ó Deus, as nossas afirmações do quanto temos percebido da Tua bondade, majestade, santidade e poder. Ó Deus, sabemos, ó Pai, que muitas vezes entramos nesse salão com o coração atribulado, com a cabeça em tantas outras coisas. Mas agora, em nome de Jesus, nós entregamos essas coisas nas Tuas mãos. E declaramos que nada mais importa a não ser a adoração ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos a reverência e a concentração, para nós focarmos toda a nossa atenção no culto ao Senhor. Porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e que todas as coisas no tempo certo acontecerão. E que nós não temos condições, com a nossa ansiedade, de aumentar 1 centímetro sequer do curso da nossa vida. Ajuda-nos a lembrar desses conceitos enquanto estamos aqui. Que nada desvie a nossa atenção. Que o Senhor nos proteja aqui, proteja os nossos queridos, proteja aqueles que não puderam vir. Que o Senhor abençoe aqueles que estão nos assistindo pela internet. Ó Deus, que o Senhor nos direcione nesse momento. Senhor, continue conosco, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Agora todo mundo agora foi. Irmãos, olha, eu tenho 10 avisos hoje, olha que beleza. Então preciso da sua atenção, vou procurar ser o mais rápido possível. Primeiro, lembrar que sábado agora é dia da família. Então a ideia é que as famílias estejam reunidas. Convide uma família para participar com a sua, ou várias. Mas o sábado nós não vamos ter atividade aqui na igreja.
tá bom? E a ideia é que você tenha um tempo com a sua família, você possa ter um tempo de comunhão com outra família também. Já estão prontas as fotos do retiro. Cada ano a gente faz uma foto, que é aquela foto oficial da igreja, tá? E você precisa pegar com o Cacá. Cadê o Cacá? Cacá, aquele moço bonito, tá ali atrás, aquele jovem, você pega com ele, tá certo? No domingo, irmãos, volta ao normal as EBDs em classes, olha que beleza. Então os jovens vão ficar comigo, os adultos vão ficar com o Paulo, os adolescentes com o Yuri, a maternal vai ficar com a Fátima, isso, e aí também principiantes, primários, com, legal, tá pessoal? Então, tem mais alguma classe que eu esqueci? Primários com a Adriana e principiante, aí pré-primário, joia. Então, ó, tem classe para todo mundo, tá? O pessoal, os adultos aqui, os jovens vão estar comigo e os adolescentes na sala deles, demais a gente está fechando aí o local que a gente precisa, tá bom? Talvez a classe da Adriana vai ficar aqui do lado, né? Vai ficar aqui do lado. Então, 9 horas. E meu conselho, chegue alguns minutos antes, tá certo? Porque 9 horas é já para começar a aula, tá bom? No domingo também, olha que legal, já estamos chegando na Páscoa. Já estamos chegando na Páscoa. Então, no domingo já começa o ensaio do coral para nossa festa de Páscoa aqui, tá certo? O Uro pediu para avisar. Daqui a algum tempo nós já estamos recebendo os seminaristas de volta. Quando que eles começam? Vocês lembram disso? Dia 16, né? Então, você precisa procurar o Cacá para a gente poder fazer aquela escala de receber os seminaristas em casa. Irmãos, deixa eu colocar um pouco essa questão que é muito importante. Nós gostaríamos que você procurasse o Cacá para receber o pessoal, para o Cacá não ter que ficar correndo atrás de você. Outra coisa importante, alguns irmãos ficam preocupados, mas puxa vida, o seminarista vai lá em casa, minha casa é tão simples. Gente, isso não é importante, tá? Se tiver amor, tá bom, demais, tá certo? Então você não fique canhado não, tá? Pode convidar o seminarista para estar lá na sua casa e nossa ideia é fazer uma escala, para que não fique pesado para ninguém. E eu posso dar esse depoimento. É sempre uma bênção para a minha família quando a gente recebe. Quem já recebeu o seminarista em casa? Aí, é uma bênção. Pode abaixar a mão, obrigado. É uma bênção, uma oportunidade, um privilégio. Então não deixa passar essa oportunidade não, tá bom? Amanda pediu para avisar que vai ter reunião de mulheres na sexta-feira, 19 horas. É aqui? Aqui na igreja, dando nome para família. Tá certo. E nós vamos fazer o seguinte, homens, nós vamos nos reunir lá na casa do Cacá na sexta também, só que podem levar as crianças, para deixar as mulheres livres. Tudo bem? Beleza? Tudo bem? Porque a gente quer que as mulheres tenham tempo delas, sem se preocupar, aquela tensão com a criançada, tá bom? Beleza? Também lá, só que vai ser na casa do Cacá, nós vamos ter uma reunião de oração importantíssima lá. Quinta-feira, Colina dos Ipês. Nós estamos também precisando organizar um grupo para a gente continuar as visitas que nós estávamos fazendo, está sendo muito bom. A equipe já tem estado lá, tem sido muito bom, e se você quiser ir lá participar também, ajudar, vai ser muito bom também. Toda quinta-feira, lá na Colina dos Ipês, a congregação, o ponto de pregação na Colina dos Ipês, a gente está fazendo lá, a convite dos moradores, no centro comunitário da colina, 19h30. Então, para a equipe, para o pessoal da igreja, 19 horas. Tá certo? A gente sempre chega antes.
Eu quero convidar a igreja. A Kelly fez, na sexta-feira, fez 2 aninhos. Tá? Kelly fez 2 aninhos. E a gente queria ter um tempo com a igreja para comemorar. Então a gente vai fazer um bolinho na quarta-feira aqui. Se você puder estar aqui com a gente. Tá bom? Luan, vem aqui rapidinho. Luan vai se formar, né, Luan? Vai ter sua formatura. Fala um pouquinho aí, pessoal, quando que vai ser? Bom, boa noite, irmãos. Eu queria convidar vocês para a nossa colação de grau. Minha e Thaís. Nós se formando no curso de Educação Física, né, que a gente concluiu no final do ano passado. Vai ser sábado agora, 13h. Estão todos convidadíssimos. Eu sei que o horário é um pouco ruim, né? Mas, assim, todo mundo convidado e a gente vai ficar muito feliz se vocês puderem ir. Aí, que beleza. Desculpa, em Jaguariúna, lá no Campus 2, lá, antes do pedágio, lá, tá? Obrigado. Obrigado, cara. Que legal, né? Nossa turma aí, os nossos jovens aí, formando-se, né? Parabéns, viu? Deus abençoe aí. 2 profissionais aí a mais, né? Que bom. Gente, ontem nós tivemos a primeira aula do curso Foco. Foi muito bom. Eu vou pedir o Paulo para vir aqui compartilhar um pouquinho como é que foi ontem aí. Boa noite, irmãos. Ontem, então, como o pastor disse, nós começamos o curso Foco, saiu do papel o curso. Esse curso que, como todo mundo sabe, visa o treinamento de pessoas, primeiro o treinamento da pessoa, para que depois ela possa servir na obra. Porque o obreiro é aprovado, aquele que não tem do que se envergonhar, ele maneja bem a palavra da verdade, no sentido de que ele também utiliza a palavra da verdade na vida dele. Então, eu fiquei muito feliz, como eu disse ontem, a minha fé é pequena demais, eu calculava uns 15 alunos e fiquei muito feliz quando nós tivemos o dobro de alunos. Para mim isso é muito legal, para a nossa realidade, onde eu disse ontem que o nosso povo não gosta de estudar a Bíblia, isso é muito bom. E nós sabemos que a característica da nossa igreja já é essa, e muitos se dispuseram a vir estudar além aqui no curso Foco. Esse aí é o pessoal da turma que estava aí, até o Tutu veio fazer, né, Tutu? Irmãos, nós tivemos 3 matérias ontem, foi Panorama do Antigo Testamento, a turma mais legal, brincadeira. Tivemos Método de Estudo da Bíblia, o professor mais sério de todos, que é o Yuri. E tivemos também Doutrinas Básicas 1 com o pastor, que é o melhor professor de todos, né? Tem que puxar, sabe? Brincadeira. Dia 16 de março, nós vamos ter a nossa segunda aula, tá bom? Então são 3 aulas, cada módulo é composto de 3 aulas e várias tarefas em casa. Então dia 16 de março nós teremos nosso segundo encontro. Eu sei que vários de vocês viram a propaganda do curso no jornal. Então divulguem o curso também, tá legal? Porque isso, se várias pessoas se inscreverem agora, a gente tenta repor a aula antes do nosso segundo encontro. E aí o pessoal que chegar dá continuidade com o grupo que já está. Tá legal? Mas divulguem. A melhor forma de divulgação é você falando, você convidando o seu irmão. Faça igual o Tiago aí, traga metade do grupo que estava aqui ontem, né, Tiago? Tiago que trouxe todo mundo para cá. Então, obrigado pelas orações, eu fiquei muito feliz mesmo, foi um dia muito abençoado, a gente quase parecia uma tarde de churrasco dos homens, a gente tinha 1 hora de aula, já tinha intervalo, já ia comer um lanchinho e batia um papo, então foi muito legal, foi muito gostoso. Eu agradeço as orações e dia 16 de março nós temos nosso segundo encontro. Convide pessoas para participar, qualquer dúvida liga aqui na igreja, tá legal? Muito obrigado. Vamos orar agradecendo? Você ora para a gente? Posso orar? Vamos louvar, é um prazer. Pediu, Deus abençoou, vamos agradecer, né? Senhor, nós te agradecemos muito, Pai, muito mesmo, porque o Senhor tem nos abençoado como igreja a ponto de podermos separar um tempo para executar um projeto que é paralelo à igreja, mas apoiado pela igreja, que é o curso Foco, esse curso que visa realmente transformar obreiros de caráter para a tua obra. O nosso objetivo é esse, o Senhor sabe disso, nos esforçamos para isso e pedimos que o Senhor de fato transforme a vida de todos aqueles alunos que passarem aqui por todo o tempo de duração do curso, que esperamos que seja muito. Pedimos que o Senhor continue abençoando os professores e os alunos, transformando as nossas vidas pela tua graça e para a tua obra. Mais uma vez eu te agradeço
pela tua demonstração de graça também sobre a minha vida, mostrando quanto a minha fé é pequena e quanto o Senhor é grande. Eu te agradeço muito por isso também. Peço que o Senhor continue abençoando a tua igreja aqui em Serra Negra, fazendo com que cada cristão entenda a sua responsabilidade de ser fiel perante o Senhor e perante o próximo, porque é para isso que fomos chamados. Mais uma vez eu te agradeço e peço que o Senhor continue abençoando os próximos módulos do curso Foco, também trazendo mais alunos, trazendo aquelas pessoas que o Senhor deseja, que se preparem mais. Muito obrigado, em nome de Jesus que oramos. Amém. Essa é uma boa pergunta. Na realidade, a gente está dando prioridade para quem é crente, né? Porque a gente entende que tem uma função evangelística no ensino, mas o foco realmente que a gente tem é o treinamento de liderança nas suas igrejas locais. Então, a gente sairia um pouquinho dessa... Lógico que tiver algum caso que a irmã quiser, de repente a gente consegue encaixar aí. Uhum. Então, dependendo do caso, a gente vai... A gente coloca lá para a turma do pastor. Manda lá para mim, tá? Mas aí a gente conversa quando for esses casos assim, tá bom? Também a gente tem a IBD, né, pastor? Isso. O pessoal participar da IBD, né? Sim. É isso aí, legal. Marcelo, que bom. Legal, vamos aproveitar aí a abertura, né? O Toninho é próximo vereador, que todo mundo conhece ele. Não. Pessoal, vamos louvar a Deus, é por isso que a gente está aqui. Fique de pé, aproveite e dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado, dê uma boa noite para ele. Som. Aí. Som, 1, 2, isso aí. Gente, boa noite a todos. Boa noite. Espero que você esteja muito feliz essa noite, tá? E que o motivo principal da sua felicidade é poder prestar culto a Deus, né? Amém. Agradecemos nossos visitantes, tem muita gente que está nos visitando aí, o Marcos Bueno, o Andrés, o Alain, a Nádia ali do lado da bebeira. Eu gosto de citar o nome, sabe por quê? Porque eu gosto de valorizar. Não é para você passar vergonha, não. O pessoal da colina aqui, né? A Valdirene e a Nata ali com os bebês, com a filhinha. Tem mais alguém? Com a filhinha da Marcele, aqui. Quem mais? Tem mais alguém que eu não falei o nome? Simone ali com a família dela. Gente, vocês são muito especiais, tá? E a gente gostaria de fazer um convite a todos para a gente poder louvar o nosso Senhor nesse momento. Esse momento de louvor e de adoração, onde a gente declara o nosso Deus. A gente faz declarações através das músicas, né? E o tema do nosso ano, né, da nossa igreja é fé. Né? Quando eu era pequeno eu decorei o versículo que significa fé lá em Hebreus. Como eu sou de um tempo atrás, a tradução seria assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É umas 3 versões anteriores ao que a gente tem hoje. Mas, gente, a fé, o que é isso? Não é o pensamento positivo, não é o desejo do seu coração. Eu tenho fé, eu tenho esperança. Não é isso. Fé é quando você confia no seu Deus. Fé é quando você sabe quem é o seu Deus e você sabe o que Ele pode fazer na sua vida.
Tá? Então, é isso que a gente vai cantar agora. Mas você ter fé é você entender que Deus, Ele está acima dos seus problemas, acima das suas dificuldades, acima das suas emoções. Deus, Ele age, mesmo que você, às vezes, sequer pense, sequer deseje que Ele age, Ele já age. Tá bom? Por isso vamos cantar, bem forte, bem animados, vou seguir com fé. Deus, a gente pode confiar. Prova de fé, o maior desejo do crente, do cristão, é estar com Jesus. Já pensou? Existem duas formas de você estar com Jesus. É Jesus vindo nos buscar, esse dia vai chegar, a igreja do Senhor vai ser arrebatada, e o dia que a gente morrer. Ai, que bênção! A gente está com Jesus. Se você tem medo desse momento, acho que você precisa confiar mais em Deus e precisa entender quem é esse Deus e o que Ele fez por você e se entregar totalmente, a sua vida nas mãos deles. Vamos cantar. Jesus Cristo, vem nos buscar. Maranatha, vem Jesus.
323. Esse hino fala um pouquinho da felicidade que a gente tem quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor. E gostaria que nesse momento a gente pudesse, se você trouxe seus dízimos e ofertas, que você pudesse estar depositando aqui. Quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, como diz na letra do hino, tudo aquilo que você tem é do Senhor. Então, como prova de fé, você devolve ao Senhor aquilo que Ele te deu, né? Para que o templo, para que a casa, né, de oração, para que esse espaço possa ser... Então, eu queria convidar todos que trouxeram seus dízimos e ofertas, que você depositasse aqui. Se você não se entregou ao Senhor, se você não é um crente em Jesus, se você não acredita que quando você morrer você vai para o céu, você não precisa participar desse momento, tá? Porque Deus é dono de todo ouro e de toda a prata. Então vamos lá. Deus que doce comunhão, prossigo sempre
descansar. Nesse momento, a gente faz um momento de intercessão. Então, se você entrou hoje aqui com algo no seu coração, que você precisa de uma intervenção sobrenatural de Deus na sua vida, ou se você entrou com motivo de louvor muito grande, que você gostaria de declarar e reconhecer que foi Deus que agiu na sua vida, ou se você entrou com os dois motivos, eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. O pastor vai estar orando por você, tá? Antes, porém, o Guilherme vai estar orando, agradecendo os dízimos e ofertas. Oremos. Senhor, Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio mais uma vez que temos por estar na tua casa, podendo, Senhor, aprender mais de ti, louvando, Senhor, glorificando o seu nome, cumprindo, Deus, o propósito para o qual nós fomos chamados. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento de dízimos e ofertas, ó Pai, que possamos, ó Deus, entender, ó Pai, que não apenas, ó Deus, te louvar com o nosso dinheiro, mas também com o nosso tempo, com o nosso serviço, com as nossas ações, mas em especial neste momento, nós te louvamos a Deus pelos dízimos, que o Senhor abençoe, Deus, aqueles que puderam dar, abençoe também, Deus, Senhor, portas para aqueles, ó Deus, que passam por momentos difíceis. E Pai, te pedimos que o Senhor abençoe também, ó Deus, a vida da liderança, que vai decidir, ó Deus, como utilizar esses recursos, Senhor, para que o teu reino cresça. Obrigado, Senhor, nós somos gratos a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque podemos estar aqui na tua presença com fé, confiando, ó Deus, que o Senhor tem nos escutado. Queremos colocar diante do Senhor as nossas alegrias, as nossas vitórias. Queremos agradecer ao Senhor por cada bênção concedida, livramento. Ó Deus, queremos declarar ao Senhor nosso muito obrigado por tudo de bom que o Senhor tem concedido ao teu povo. Sabemos de irmãos que estão aqui com o coração cheio de alegria, Senhor, porque têm recebido bênçãos das tuas mãos. Mas, ó Deus, nós também queremos colocar diante do Senhor alguns irmãos que estão passando por dores, por lutas, alguns que estão precisando de ajuda na sua saúde. Quero aproveitar esse momento também para pedir pela irmã Lucila, que amanhã passará por uma intervenção cirúrgica, que o Senhor possa estar dando habilidade à mão dos médicos ali naquele momento, e que ela possa se restabelecer o mais rápido possível. Colocamos diante do Senhor também outros irmãos que estão enfermos, pedindo que o Senhor os cure, que o Senhor os abençoe. Pedimos a Deus pelas famílias, Senhor, da igreja, que o Senhor possa abençoar dando harmonia, que o Senhor dê fidelidade àqueles que são casados, pureza aos solteiros. Ajuda-nos, ó Deus, que o Senhor possa também abençoar profissionalmente o teu povo, que o teu povo possa ser colocado por ti em posições que sejam estratégicas para o teu reino e que venham fazer o teu povo prosperar. Ó Deus, em nome de Jesus, Tu sabes de dar aflição dos Teus servos, daqueles que estão passando por problemas, que o Senhor possa estar abençoando eles, trazendo resposta, Senhor, trazendo direção, que o Senhor possa tirar aquela dúvida do coração, que o Senhor possa dar realmente ali o consolo do Teu Santo Espírito. Pedimos, ó Deus, por aqueles que estão afastados, que o Senhor os traga de volta. Pedimos, Senhor, por aqueles que ainda não te conhecem, que o Senhor possa convertê-los para o Senhor, porque sabemos que não há distância, Senhor, para o teu amor, e que se for da tua vontade, Senhor, que o Senhor nos use como instrumentos do Senhor de salvação nessa cidade. Obrigado, ó Deus, por cada um que está aqui, e que mesmo com as vitórias ou com as lutas, o Senhor possa nos ensinar as lições que o Senhor quer que aprendamos em cada situação da vida. Muito obrigado, continue abençoando esse culto, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Vocês podem sentar, eu gostaria que vocês se colocassem diante de Deus, A gente sempre está diante de Deus, não tem como a gente fugir dos olhos dele. Mas agora, de uma forma especial, você pudesse baixar sua cabeça e pudesse reconhecer quem é esse Deus na sua vida. Se pudesse pensar o que Deus tem feito por você e a sua grandeza.
Que você pudesse dedicar realmente esse tempo de adoração, de louvor ao nosso Deus, dizendo para Ele que Ele é grande, que Ele é soberano, que Ele está acima de qualquer coisa. Por isso, nós nos rendemos a Ele, reconhecendo a sua natureza do pecador e reconhecendo que através de Jesus Cristo nós temos livre acesso a esse Deus maravilhoso. Através dessa música também, declarar ao Senhor. Te
Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o único soberano, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Agradecemos, Senhor, porque um dia o Senhor pode se revelar a nós. O Senhor pode mandar, Senhor, teu Filho Jesus morrer na cruz. E a partir desse momento, Senhor, temos livre acesso a Ti. Por isso Te louvamos, ó Pai. Independente da nossa natureza, independente de como estamos agora, Pai. Queremos declarar a Ti, Senhor, o Senhor é Deus, que precisamos de Ti, Senhor. Por isso, fala conosco essa noite através da Tua palavra, Pai. E nos ajuda, Senhor, a buscar a Ti cada vez mais. Nos ajuda, Senhor, a não nos conformarmos com a nossa natureza, a buscarmos, Senhor, a santidade, Pai. A queremos, Senhor, agradar a Ti em tudo aquilo que fazemos. Muito obrigado, Senhor, em nome do Filho Jesus. Amém. Você pode sentar. Enquanto o pessoal vem sentando, eu vou pedir para que as crianças até 8 anos elas venham aqui na frente, porque elas vão para o seu culto. Kleber, tira para mim, por favor, Kleber. Essa pôr mais para cá. Isso, crianças até 8 anos, Diego já está aqui. Aí, Natan. Cadê o Mateus? Tá dormindo? Capotou já? Ah, tá. Ele capotou lá. Aí. Vamos orar pelas nossas crianças. Fechando os olhinhos, nós vamos falar com o Papai do Céu. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos dá de investirmos a Tua palavra na vida das nossas crianças. Que elas possam crescer, aquelas que ainda não Te conhecem, que se convertam ao Senhor e que elas possam ser servas e servos fiéis do Senhor. Ajuda os professores nessa tarefa tão especial. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Podem seguir os professores, isso. Nós temos feito uma série de mensagens, nós estamos estudando a fé, né? O tema do ano é realmente o justo viverá pela fé, saltando nos braços de Deus. E nós temos olhado o texto do capítulo 11 de Hebreus e temos estudado e tirado lições sobre a vida de homens de Deus. E hoje nós vamos estar estudando a vida de um importante homem de Deus, que é Enoque. Lá no texto de Hebreus, capítulo 11, se você puder, abra sua Bíblia lá, por favor. Nós já estudamos a vida de Abel, hoje nós vamos estudar a vida de Enoque. Versículos 5 e versículo 6 dizem o seguinte: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Irmãos, nessa mensagem eu gostaria que você tivesse de uma forma muito especial, refletindo sobre a sua relação com Deus, refletindo sobre o seu relacionamento pessoal com Deus. Nós vivemos numa época, irmãos, que parece que existe um relacionamento grupal, coletivo com Deus. E muitas vezes, para que esse relacionamento coletivo possa acontecer,
algumas pessoas contratam alguns profissionais para intercederem para Deus sobre as suas próprias vidas. Então eu vou lá e dou a minha oferta, eu faço a minha promessa, eu faço o que eu tenho que fazer, e eu peço para que aquela pessoa interceda por mim. Nós estávamos conversando ontem sobre como Deus, ele ao longo da história, ele tenta se aproximar do homem, o homem de novo tenta colocar alguém para representá-lo. E Deus derruba o pedestal, traz de volta, e o homem quer colocar sempre alguém. Você vê a função do Senhor Jesus Cristo em tirar aquela função sacerdotal de uma pessoa específica, e agora ele faz com que todos sejam sacerdotes do Senhor. Passa um tempo, a igreja começa a realmente divinizar os seus líderes, aí vem a reforma, derruba aquilo e fala de novo, vocês têm acesso a Deus. Então parece que Deus ele precisa fazer esse processo de, olha, eu quero me relacionar com vocês. É por isso que o título que foi dado para Jesus é Emanuel, é Deus conosco. E talvez nessa noite você entrou aqui com algo na sua cosmovisão, com algo na sua forma de enxergar o mundo, de enxergar a vida, de enxergar a religiosidade, com um problema. Talvez você tenha terceirizado a alguém o seu relacionamento com Deus. Você pode talvez estar terceirizando o relacionamento, a intimidade com Deus, talvez com a sua esposa. Minha esposa é uma mulher tão fiel, uma mulher tão piedosa, que eu peço para ela orar por mim, então ela vai lá até Deus e ora, porque ela está assim, com Deus, então Deus vai atendê-la. Talvez você pode estar pensando, quem faz isso lá em casa é meu marido, ele é o líder da casa, então se eu preciso de alguma coisa, eu falo com ele, ele intercede com Deus, e como ele é um homem piedoso, Deus vai ouvir a oração dele. Talvez você pode estar fazendo isso com o pastor. Não, o pastor é um homem de Deus, então eu peço para ele, ele pede por mim, e aí eu tenho o meu pedido realizado, porque ele está ligado com Deus. Então, irmãos, não é esse o desejo de Deus. Deus, ele quer ter um relacionamento pessoal com a gente, e esse relacionamento pessoal vai ter momentos do coletivo, como nós estamos agora. E um não vai substituir o outro. Assim como eu não posso querer falar também, não, eu só adoro Deus em casa e não vou na igreja. Está errado do mesmo jeito. Os dois são importantes. Mas hoje eu gostaria de focar, eu gostaria que você estivesse pensando na sua vida com Deus. E eu quero fazer algumas perguntas de diagnóstico para você. Então você não precisa falar em voz alta, é só você diante de Deus. Primeira pergunta que eu preciso fazer: como tem sido a qualidade do seu tempo devocional? Se é que você o tem. Quando eu digo de tempo devocional, é aquele momento diário que você vai prestar sua devoção individual a Deus. Alguns chamam isso de hora silenciosa, de hora tranquila, de reflexão diária, Você tem esse tempo? Diariamente, olha, esse momento é um momento para eu estar com Deus. Eu vou falar com Deus, eu vou cantar sozinho para Ele, eu vou falar com Ele, eu vou rasgar o meu coração na presença dEle. Quando foi a última vez que você individualmente chorou na presença do Senhor? Eu lembro de um colega meu, lá no seminário. Eu encontrei ele num dos caminhos, e eu falei, e aí? Hoje ele é pastor. E aí, Flavinho? Vamos lá jogar bola? Está na hora. Naquela época eu jogava bola, sabe? E ele falou assim para mim, rapaz, sinto muito, eu não vou poder ir, porque eu tenho um encontro marcado com o Senhor do Universo. Eu marquei que eu ia me encontrar com ele agora, eu estou indo lá. E o cara jogava bem, então eu sei que era algo muito sério para ele.
Não é porque ele era perna de pau que não ia jogar bola. Ele, pelo contrário, todo o time já estava contando com ele, mas naquela hora ele já tinha um encontro marcado com Deus. Isso disse muita coisa para mim, a ponto de eu estar compartilhando com vocês nessa noite. Qual foi a última vez que você ali diante de Deus, talvez você lá no seu quarto se ajoelhou e chorou ali na presença do Senhor e reconheceu suas dificuldades, seus erros, clamou pela misericórdia de Deus? Quando foi a última vez que você fez isso? Outra pergunta, quando foi a última vez que você, de forma honesta, colocou o seu coração diante do Senhor e fez aquela oração de Davi que diz: Senhor, sonda o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando você fez esse pedido de forma honesta e sincera para Deus? Quando você fez isso? Quando foi a última vez que você percebeu como Deus estando ali presente, ouvindo a tua oração? Ou será que talvez você nem tem tempo devocional? Os dias passam, a semana passa, talvez a última vez que você abriu a sua Bíblia foi no domingo passado, quando nós estávamos aqui na mensagem. Eu gostaria que nessa mensagem você tivesse com essas reflexões. E quem vai nos ajudar nessas reflexões é esse grande homem de Deus chamado Enoque. Enoque, a sua história, ela está lá em Gênesis, no capítulo 5, versículo 18 a versículo 24. Gostaria que você botasse o dedo lá em Hebreus e fosse comigo lá para Gênesis 5, 18 e 24. Mas antes de nos debruçarmos sobre a palavra, vamos falar com o autor mais uma vez? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Tua palavra nos ensina que nós não temos como nos esconder do Senhor e que o nosso coração está nu na Tua presença. Que a Tua palavra tem um poder para discernir os propósitos e os pensamentos do coração. Ó Deus, nessa noite nós clamamos pela Tua misericórdia. Pedimos que o Senhor fale conosco, porque nós precisamos ouvir Tua voz, Senhor. E que o Senhor use o pregador poderosamente na Tua mão, que o Senhor tenha misericórdia dele, como membro dessa igreja, como parte do Teu corpo, que o Senhor use ele como instrumento do Senhor para trazer direção ao Teu povo. Ó Deus, que o Senhor possa fazer transformação na nossa vida nessa noite. Pedimos e já Te agradecemos, porque pela fé temos a certeza de que o Senhor nos ouve e atende a nossa oração. Muito obrigado, em nome de Jesus que oramos. Amém. Gênesis capítulo 5, 18 a 24 diz assim: Jered viveu 162 anos e gerou Enoque. Todos os dias de Jered foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém, ou Matusalém. Você já deve ter ouvido falar desse homem chamado Matusalém. Gerou Matusalém. Aí olha que interessante o versículo 22. O versículo 22, ele é uma quebra aqui. Porque se você olha lá desde o versículo 1, ele vai falar sobre a genealogia de Adão. E parece que existe uma sequência, e você vai ver essa sequência se repetindo. No dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus, o fez. Homem e mulher os criou, os abençoou, lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Aí olha, começa aqui a sequência, olha. Viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Então, essa sequência ela vai se repetir. Quanto tempo demorou para que Adão gerasse um filho conforme a sua imagem?
depois a quantidade de tempo a demais que ele viveu, e depois ele viveu tantos anos e morreu. Essa sequência se repete. Versículo 6. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu 807 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Mesma sequência, notaram? Percebe? A mesma sequência, mesma divisão aqui. A vida da pessoa está quase que ele nasce, cresce, reproduz e morre. Está quase assim, né? Versículo 9. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Irmãos, vão notando que existem algumas questões que estão colocando como realidade de vida, ter filhos, viver tanto tempo, e que a morte também é uma realidade da existência humana. Cainã viveu 70 anos e gerou a Malaleel. Depois que gerou a Malaleel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os filhos de Cainã foram 910 anos e morreu. Malaleel viveu 75 anos e gerou Jered. Depois que gerou a Jered, viveu Malaleel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malaleel foram 895 anos e morreu. Jered viveu 162 anos e gerou Enoque. Aí começa a história de Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jered 800 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Jered foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Há uma mudança aqui na sequência, percebe? Há um parêntese aberto agora. Porque ele vai dizer aqui, ele vai falar algo de Enoque que ele não falou de nenhum outro, porque nenhum outro fez o que Enoque fez. Ele vai dizer que Enoque andou com Deus. Irmãos, esse termo, para o hebreu, ele é um termo importante, ele vai ser encontrado muitas vezes nas Escrituras, que é o verbo andar. É lógico que aqui o andar não é simplesmente alguém que está trocando passos com alguém, mas andar, ele tem uma conotação de viver. E quando ele diz que ele andou com Deus, significa que ele viveu de uma forma que Deus queria que ele vivesse. Quando você percebe aqui ele falando que ele andou com Deus, significa que ele viveu na busca de agradar e de viver do jeito que Deus gostaria que ele vivesse. É interessante porque o nome Enoque, desse personagem aqui, Enoque aparece com outras pessoas receberam esse nome nas Escrituras, mas esse Enoque, ele é mencionado no livro de Judas, no capítulo 14. No versículo 14 de Judas. Judas é fácil porque é antes de Apocalipse. Não siga muitas páginas porque ele é muito pequeno. Judas só tem um capítulo. E olha que incrível, nesse capítulo ele vai dizer que Enoque, ele era um profeta também. Que coisa, já naquela época precisava de profeta. Talvez os irmãos que estavam aqui na mensagem do Paulo vão se lembrar de alguns detalhes. Eu preciso dar crédito que aquela mensagem foi muito importante para a minha vida e parte do conhecimento que eu adquiri naquela mensagem eu estou compartilhando com os irmãos hoje. Então está dado aí também o copyright aí do conhecimento. Está nas Escrituras, mas o irmão foi usado para trazer esse conhecimento para a gente, é importante eu citar. Olha que interessante. Judas, ele citou Caim, e nós lemos isso quando estudamos sobre Abel. Ele está dizendo que algumas pessoas
ímpias, erradas, são como aquelas que viviam no tempo de Enoque. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. É interessante que está demonstrando que Enoque vivia no meio de uma sociedade ímpia. E é interessante que dentro da genealogia de Adão, vai dizer que Adão teve filhos e filhas, e Sete teve filhos e filhas, e os seus descendentes teve filhos e filhas, e desde lá a sociedade já era formada em cima da impiedade. E talvez você pode imaginar, talvez tenha sido fácil, talvez sem muito conhecimento bíblico, a gente pode dizer, não, mas olha, Enoque andou com Deus porque ali a terra não tinha tanta gente, então devia ser um ambiente tão bonito, devia ser um ambiente tão legal, estava vazia a terra. Irmãos, não se enganem, não se enganem, tá? A terra já tinha bastante gente, e bastante gente ímpia. E o pior, imagina um Fernandinho Beiramar que vivesse 600 anos. Ia ser difícil, não? Se com 40 já dá trabalho, né? Imagina uma terra povoada de pessoas ímpias, distantes de Deus, pecadoras, e que viviam tanto tempo e se reproduziam com tanta facilidade. Irmãos, não sejam ingênuos achando que a terra era um lugar bonzinho para se viver. Tanto não era que logo depois vem Noé. Se você seguir a genealogia, você vai ver que algumas gerações precisa vir Noé. E o que acontece com Noé? A podridão da terra chegou no nível insuportável para Deus. Então é nesse contexto que a gente precisa lembrar que esse grande homem viveu. Enoque andou com Deus num contexto ímpio. Enoque andou com Deus quando milhares de pessoas não queriam saber sobre Deus. Dentro dessas pessoas nós podemos notar que Adão ainda era vivo. E quando Enoque nasceu, Adão tinha 622 anos. É só você fazer a conta. Olhando ali para a genealogia, você consegue contar. E ele conviveu com Enoque 308 anos. Quando Enoque foi transladado, Adão tinha morrido há apenas 57 anos. Adão teve a oportunidade de ver esse grande homem. E Enoque teve a oportunidade de conhecer o seu tetra-avô, Adão. Notem, imagina essas duas pessoas existiam na terra. Um que andava com Deus e por um momento parou de andar com Deus. O outro andou com Deus e foi morar com Deus. Um foi expulso do jardim de Deus, outro foi convidado para o jardim de Deus lá no céu. No texto de Hebreus, no capítulo 11, versículo 5, nós percebemos que Enoque, qual foi a marca de Enoque? Qual foi o momento que Enoque demonstrou maior fé? E é que a gente precisa olhar com cuidado. Porque ele vai dizer, pela fé, Enoque foi trasladado. Mas atentem para o seguinte, não é porque Enoque cria que ele poderia ser trasladado que ele foi trasladado. Quando ele diz que foi pela fé que ele foi trasladado, ele vai dizer que na realidade a trasladação foi um prêmio dado por Deus pela fé que ele tinha. E essa fé gerou alegria ao coração de Deus. E Deus quis o presentear, quebrando uma sequência que era a morte. Pela sua fé,
Enoque foi presenteado por Deus com a transladação. Deus o presenteou, porque Enoque agradou a Deus. Olha lá, por isso que o versículo 6, ele está ligado ao versículo 5. Ele vai dizer no versículo 5, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Deus deu um prêmio para ele. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Gênesis diz, Enoque andou com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque, fácil de gravar, 365 anos. Andou Enoque com Deus. E já não era. A gente podia dizer, já era. Não, já não era. Porque Deus o tomara para si. Quando Deus toma alguém para si, essa pessoa não já era. Irmãos, a palavra testemunho, ela aparece 2 vezes nesse momento aqui na carta aos Hebreus. A palavra testemunho vai aparecer com Abel, no versículo 4. Vai dizer que Abel obteve testemunho de ser, versículo 4, justo. E nós vimos que essa justiça de Abel é tão importante que ela é comparada com a do próprio Senhor Jesus Cristo. Quem estava aqui vai lembrar. E quem estava aqui precisa lembrar, para não errar lá no retiro a pergunta, né, gente? Por favor. Aqui no versículo 5 vai aparecer a palavra testemunho de novo. Obteve testemunho não de ser justo, mas o testemunho de... Versículo 5. Ter agradado a Deus. Pela fé, se destacou tendo um comportamento justo. Mais justo do que o irmão dele, que quis prestar um culto sem coração para Deus, quis prestar um culto de qualquer jeito para Deus, e Deus não aceitou. Ele obteve o testemunho de ser justo. Aqui, Enoque, ele recebe um outro título. O testemunho que é dado para Enoque é de que ele foi um homem que agradou a Deus. Deus então presenteia Enoque. Por isso que ele fala aqui, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Esse foi um dos prêmios que Deus deu para Enoque. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradável a Deus. E de fato, a fé agrada a Deus. Aquele que vive pela fé vai agradar a Deus. Sem fé, não tem como agradar a Deus. Eu quero lembrar o conceito de fé, um importante conceito de fé é o conjunto daquilo que eu sei de Deus, eu creio e eu me submeto. Eu quero colocar essas 3 palavras para você em relação à questão da fé. Uma fé boa, primeiro, ela envolve saber quem Deus é e do que Ele é capaz. O Senhor Jesus Cristo, ele falou isso quando foi perguntado, perguntaram para ele, Jesus falou, errais por 2 coisas, por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então existe o conhecer que envolve a fé. E a fé, ela pode crescer porque ela envolve o conhecer da palavra de Deus, quando vai dizer lá em Romanos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então conhecer, essa palavra conhecer é uma palavra importante para a sua fé, para que ela seja real e boa. Outro é concordar. Não adianta só eu saber coisas a respeito de Deus e falar, não, mas isso daí, mas eu não concordo. Não funciona. Isso não é uma fé boa. Fé é saber, é conhecer sobre Deus e a sua obra, mas também concordar
com Deus, com a posição de Deus, com aquela verdade que Deus está apresentando para nós. Mas tem um terceiro verbo importante para a minha fé ser real, para a minha fé ser boa, que é o verbo se submeter. Submeter. Não adianta só eu saber e concordar, eu preciso pegar aquilo e usar para mim. Eu preciso me submeter àquela verdade. Então é conhecer, concordar e se submeter. Vamos falar esses três verbos? Conhecer, concordar e se submeter. Mais uma vez, conhecer, concordar e se submeter. Talvez a parte mais difícil para que a sua fé e a minha seja uma fé robusta, seja se submeter. Sabemos muito sobre Deus, não é verdade, irmãos? Temos tido muito ensino, muita luz. Sabemos muito sobre as Escrituras. Mas o quanto nos submetemos a elas. Eu lembro de um senhor, um grande professor, e ele foi no seminário ser entrevistado pelos alunos. E aí perguntaram para ele: professor, o que o senhor ainda não sabe da Bíblia? Ele falou: filho, eu não me preocupo com o que eu não sei da Bíblia. Eu me preocupo com o que eu já sei e não obedeço. Isso me preocupa. Isso é um homem de fé. Fé é conhecer, concordar e se submeter com os princípios de Deus. É ter esse firme fundamento. É ter a prova daquilo que eu não vejo. E Enoque era esse homem que lá em Judas vai dizer, ele vai fazer uma profecia dizendo que Deus viria julgar o pecado. Ele fala escatologicamente, ele fala sobre o futuro. Deus vai exercer sua justiça na terra, o Senhor virá. E a fé de Enoque agrada a Deus, porque ele cria que Deus existe, que Deus estava ouvindo e que Deus ele tem algo especial para aqueles que buscam Ele. Por isso que diz lá, sem fé é impossível agradar a Deus, no versículo 6. Porquanto é necessário duas coisas daquele que se aproxima de Deus. E é importante que você pergunte para você se realmente você exerce essas duas coisas. Primeiro, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E creia que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, eu tenho tido experiências com Deus no meu tempo devocional. E aqui eu estou falando alguma coisa que é comum ao crente. E é interessante como que nós conseguimos ser incoerentes. Porque todo momento que eu me proponho a fechar os meus olhos, eu me rasgar na presença do Senhor, eu saio transformado, eu saio animado, eu saio pronto para enfrentar o mundo. Mas a pergunta que eu me faço é: por que então eu não faço isso direto? Por que eu não estou constantemente na presença dEle? Por que eu não estou toda hora me ajoelhado diante dEle? Porque talvez eu e você tentamos sozinhos resolver os nossos problemas. Por que às vezes a gente só vai buscar a presença de Deus quando tudo dá errado? Quando Ele deveria ser a primeira pessoa para eu buscar. Quantas vezes talvez você tenha feito a sua oração em dúvida se tem alguém te escutando ou não? Talvez você, na sua oração, você esquece daquele momento importante de silenciar o teu coração diante de Deus, invocar a presença específica dEle para ouvir a tua oração. Quando nós olhamos a oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus Cristo nos ensinando a orar. Gente, vocês precisam olhar para mim. É covardia, eu sei que ela é mais bonita do que eu. Mas você precisa se concentrar aqui. Quantas vezes na sua oração você vai seguindo, já começa a orar direto, e nem parou para perceber a presença de Deus ali ao seu redor. E você vê a oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus Cristo,
Ele não começa já pedindo, ele fala: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Senhor, que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita aqui na terra da mesma forma que ela é feita no céu, imediata, inteira e interna. Senhor, dá-nos o pão. Percebe o processo antes? Senhor, que o teu nome seja santificado. Como que o nome de Deus pode ser santificado se ele já é santo? Totalmente santo. Ele pode ser santificado quando eu considerar o nome dele santo para mim. Quando a cada dia que passar eu entender o quão santo esse nome realmente é. Então, quando eu digo, Senhor, santificado seja o teu nome, é porque eu estou entendendo o quão santo o Senhor é, o quão santo é o seu nome, Senhor. Quando eu me submeto a ser um agente da implantação do reino de Deus aqui na terra, quando eu oro, Senhor, traz o teu reino. Agora está melhorando. Entendi a santidade de Deus, entendi que Deus é maior do que eu, Ele é um Senhor que está nos céus, é o meu Pai, mas entendi também que eu preciso ser um agente da implantação do reino dEle na terra, e quando eu me submeto a fazer a vontade dEle, tão rápida quanto ela é feita pelos anjos lá no céu. Agora sim, estamos prontos para falar qualquer coisa nossa para Ele. Será que quando você ora, você tem essa preparação do seu espírito, da sua mente, na sua oração? Será que quando alguém te pede, fulano, ora pela gente, você já pega e Senhor, abençoa aqui no seu gol, quer dizer, amém? Senhor, abençoa meu pai, minha mãe, quantos abençoados eu consigo em menos tempo, né? Nós percebemos que Enoque, ele andava com Deus, ele buscava Deus, ele tinha essa consciência da grandiosidade de Deus, ele tinha essa consciência de que Deus era maior, e ele queria andar, ele queria viver em conformidade com esse Deus grandioso que ele cria que existia. Então, porque ele vivia dessa forma, e aqui eu quero deixar muito claro, que está muito claro nas Escrituras, que existe uma íntima relação das minhas atitudes com aquilo que eu digo e com a fé que eu digo que professo. Por isso no ano passado a gente falou tanto, que ser um cristão verdadeiro é professar uma fé, praticar uma ética e participar do movimento. Essas coisas, elas estão intimamente ligadas. Se eu creio que Deus existe, então eu tenho que ter uma postura diante de Deus coerente com isso que eu digo que creio. Conta a história de um pastor. Essa é uma história verídica, mas não posso falar, não é do nosso contexto aqui, não é da nossa cidade. Um casal entrou diante desse pastor, sentou ali no gabinete, falou: pastor, nós pecamos contra a castidade, nós tivemos uma relação sexual antes do casamento. E aí, como é que vocês estão? A gente fica triste, não estamos preocupados se ela vai ficar grávida. Aí o pastor pensou: nossa, a preocupação dele está com a coisa errada. Perceberam? E vocês pecaram então contra a castidade? Foi, mostra para mim o que vocês fizeram. Aí um olhou para o outro assim, mas mostra aí, fala aí, mostra aí o que vocês fizeram aí de pecado. Pastor, não dá, né? Não é que a gente vai mostrar isso aqui, pastor. A gente tem vergonha. Gente, vocês têm vergonha para mim, mas vocês não tiveram vergonha diante de Deus que estava vendo vocês.
quanto será realmente que nós cremos em Deus? Cremos que Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Porque se eu creio que Deus existe de verdade, eu creio que Deus está lá quando eu estou prestes a fazer algo errado. Às vezes nós somos ateus funcionais, principalmente nos momentos que nós queremos errar, porque achamos que Deus não está lá nos olhando. Deus existe, Ele está presente na nossa vida, Ele está vendo o que a gente faz. Integridade é ser fiel a Deus quando ninguém está olhando, mas sabemos que Deus está olhando. Sem fé é impossível agradar a Deus, e para agradar a Deus eu preciso primeiro crer que Ele existe e não ser um ateu funcional na hora que eu estou querendo errar. Mas eu quero provar que Deus existe. Quando eu estou querendo pecar, quando meu coração pecaminoso está me levando para pecar, eu aborto esse trabalho maligno no meu coração. Quando eu interrompo o caminho que eu estou fazendo, e quando eu abandono aquele desejo, aquele projeto iníquo de pecado. Quando eu provo que Deus existe, é quando eu estou prestes para dar aquela palavra mal falada, maldita, eu estou aqui coçando na minha língua, eu vou quebrar aquela pessoa no que eu vou falar para ela, e eu interrompo esse processo, e eu não digo aquilo que o meu coração estava doido para dizer, porque o meu Deus está vendo, e eu não quero desonrá-lo, eu quero andar com Ele. Agora, se eu não estou nem aí, eu vou e falo mesmo, eu estou provando que para mim, naquele momento, Deus não existe, eu vou fazer o que eu quero, eu sou meu Deus. Meu irmão, quantas vezes você tem sido um ateu funcional na prática? Você diz que ama a Deus, você vem aqui, adora a Deus, fala o que Ele gosta, mas é mentira, porque na hora lá do perrengue, na hora da dificuldade, você vai fazer o que você quer, você vai fazer o que o seu coração está mandando. Quantas vezes você não dá o teu ouvido para Deus, quando Ele quer te aconselhar através de uma palavra, através de um irmão? Você vai fazer do seu jeito. Deus está vendo o que você está fazendo lá nos seus negócios, o que você está fazendo nas suas sociedades. Deus está vendo se você é pilantra com Ele. Isso é uma forma de você não andar com Deus. Você está demonstrando que naquele momento Deus morreu para você. Você vai fazer do seu jeito. Sem fé é impossível agradar a Deus. E uma marca de alguém que tem fé, como Enoque, é ter certeza que Deus está ali, presente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E essa presença de Deus não é uma presença ostensiva, não é uma presença para nos oprimir, mas é uma presença que vai nos ajudar a vencer as dificuldades que temos. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia de verdade que Ele existe em todos os momentos. Se você crê que Deus existe, você crê que Ele é onipresente, Ele está em qualquer lugar. Você crê que Ele é onisciente, Ele sabe os seus pensamentos, sabe as intenções do seu coração, sabe o que você está pensando e tentando fazer quando sair daqui. Deus sabe o que você está pensando na hora que você ouve as coisas que você está ouvindo, que julgamento você está fazendo no seu coração. Se você está decidindo no seu coração, Senhor, eu quero honrar o Senhor, eu vou obedecer a Tua palavra, ou você vai, não é bem assim, em algum momento não dá certo assim. Deus, Ele está vendo tudo. Mas olha que lindo. Ele não quer que eu creia que Ele existe só porque eu vou ser julgado. Ele quer que eu creia que Ele existe porque eu vou ser premiado quando fizer o que lhe agrada. A Bíblia deixa claro que é uma relação íntima entre obediência e bênção. Existe uma relação íntima entre fidelidade e prosperidade. Existe uma relação íntima entre você andar com Deus, estar perto dEle.
Por que então, meu irmão, você não decide firmemente no seu coração buscar a lei do Senhor, cumprir, viver ela de verdade? Por que você não abandona esse ateísmo temporário, funcional, e passa a acreditar num Deus que está contigo 24 horas por dia, que se importa com os detalhes da sua vida, que quer que você viva bem para a glória dele? Deus, como galardoador daquele que o busca, como Enoque o buscou do jeito que ele quis, Deus quis dar um presentão para Enoque. Por viver pela fé, Deus o presenteou com vários presentes. Eu gostaria de olhar que não foi só aquele que Deus deu para Enoque. Eu quero perceber que Deus deu 3 presentes para Enoque. Primeiro presente, Enoque deixou um legado de vida. Mesmo que a vida dele foi tão curta comparado aos padrões da época, ele deixou uma pessoa com tanta prosperidade de vida que foi o filho de Enoque foi o homem que viveu mais sobre a face da terra. Viveu 969 anos. Também é fácil memorizar porque é 969. Pega 999 e vira do meio de cabeça para baixo. Esse homem andava com Deus, que ele emanava vida. E o seu filho foi o homem que viveu mais sobre a terra. Primeiro presente foi esse. Um segundo presente muito bonito. Olha que coisa linda. Enoque está na genealogia de Jesus. Que presente, que honra! Já pensou isso? Enoque na genealogia do Mestre. Isso não é um presente? Não é uma honraria dada por Deus? Está lá. Lucas capítulo 3, versículo 37. Está o nome dele lá. Enoque. Mas, baseado no texto de Hebreus 11, o maior de todos foi a quebra de uma sequência de morte. Enquanto todos os seus descendentes, toda aquela geração ímpia, viveu, se reproduziu e morreu, Enoque viveu, se reproduziu e vive eternamente. Essa é a marca daquele que anda com Deus. Essa é a marca daquele que pela fé recebe da sua graça. Porque pela graça que somos salvos por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. O maior de todos foi a quebra de uma sequência de morte, ele foi trasladado. Eu queria fazer agora uma comparação com a minha vida, né? Eu não vou de forma alguma ter a petulância de me comparar com esse grande homem, que é Enoque. Tem muito arroz e feijão para andar ainda, para comer, para chegar aos pés dele. Mas mesmo na minha pequenez, eu percebo como Deus tem me premiado todas as vezes que eu quero andar fielmente nos caminhos dele. Talvez você pode também perceber isso na sua própria vida. E como a gente já estudou sobre Abel e sobre Enoque hoje, eles têm algumas lições em comum para nos ensinar. Eu vou olhar 2 lições que Abel e Enoque têm para nós. Primeiro, Abel alcançou o testemunho de ser justo. Enoque alcançou o testemunho de ter agradado a Deus. Isso mostra que em Cristo eu posso não apenas ser justificado por Ele, receber o título de justo, mas em Cristo eu também posso agradar a Deus. Irmãos, isso tem que estar no seu coração. Eu tenho sentido falta disso no coração de alguns crentes. Quanto há, e aí você tem que se analisar, quanto há no seu coração de verdade um desejo de agradar a Deus a todo custo? Quanto tem mesmo isso? Joga limpo com Deus. Ou você quer que Deus agrade você? Quem que está na posição aí? Você vive
anda com Deus para agradá-lo, ou você está andando com Deus porque você quer que Deus agrade você? E quando Deus faz alguma coisa fora do teu projeto, você faz bem sim, estou de mal, não oro mais. Será que você está no caminho de Abel? Senhor, eu creio no Senhor, sou justificado pela tua graça. Mas você precisa entrar no caminho de Enoque também. Senhor, eu quero te agradar, Senhor. Senhor, não vou descansar enquanto o Senhor não se agradar de mim. Senhor, eu não vou ter calma, eu não vou nunca aceitar o fato de que eu não agrado, Senhor. Senhor, o que eu preciso abrir mão, eu vou abrir mão para te agradar. Senhor, se eu preciso mudar alguma coisa na minha vida, por mais que eu vá perder dinheiro, por mais que eu vá perder relacionamentos, por mais que todo mundo vai me achar quem eu não sou, ou todo mundo vai me zoar, Senhor, para te agradar, eu estou disposto, Senhor. Eu não quero ser só salvo pelo Senhor, eu não quero ser só justificado pelo Senhor, eu quero agradar o Senhor. Quanto você persegue isso, meu irmão? Quanto você persegue isso, meu querido? Quanto de verdade você tem buscado agradar o Senhor? Ou será que você tem aquela galera do já ganhou, mas tem aquela galera do já perdeu? Ah, não tem como agradar a Deus, Ele é tão santo, eu sou tão pecador, eu sou podre. Corre atrás, meu irmão. Agradar o Senhor tem que ser nosso alvo, nosso objetivo. Não para pagar a entrada no céu, mas porque nossa entrada já está paga. Por isso eu preciso agradar Ele. Outra lição. Percebe que Abel viveu poucos anos, né? Por que ele viveu pouco? Porque Caim o matou. A média de vida na época de Enoque, somando todos esses homens que viveram, era de 921 anos. E Enoque viveu pouco comparado aos outros. Morreu, foi levado jovem, né? Só 365 anos. Ou seja, ele só viveu 1/3 que qualquer pessoa vivia. Pensando hoje que o homem tem aí 70 anos de idade, ele morreu com os 25, novinho. Ele viveu pouco, mas mesmo no pouco tempo que ele viveu, ele alcançou o testemunho de ter agradado a Deus. E aí eu preciso lembrar de uma lição que o Paulo nos deixou, que em Cristo não importa a quantidade do tempo que eu vivo, mas a qualidade da minha vida com Deus. E aí a pergunta é: como você está usando a vida que Ele te deu, o tempo de existência que você tem? Meus irmãos, não se intimidem com a idade, independente de qual ela seja. Decida no seu coração querer agradar a Deus, que a sua vida vai ser muito mais útil, você vai viver muito mais intensamente. Agora, meu irmão, não adianta você viver 70 anos, 300 anos, 1000 anos e chegar lá no céu e não ter nada para mostrar para Deus que você fez com a salvação que Ele te deu. Não adianta nada você viver 1000 anos, chegar lá, cadê o talento? Enterrei. Servo mau e negligente. Por que você não multiplicou esse talento que eu te dei? Meu irmão, não se preocupa com o tempo de vida que você tem. De repente você pode falar assim: puxa, mas eu me converti tão tarde, agora eu não tenho tanta coisa para oferecer a Deus. Meu irmão, não importa o quanto, o que importa é como você vai viver. Importa que você tenha esse desejo real de buscar Deus, mostrando que Ele existe para você. Como você está vivendo? E eu quero fechar com essa lição de Enoque para nós. Enoque, pela fé, agradou a Deus e recebeu presentes de Deus. Porque ele cria de verdade que Deus existia em cada detalhe da vida dele. E ele buscava a Deus dessa forma.
Você tem buscado a Deus querendo alegrá-lo ou porque você quer que Deus te alegre? Gente, como é fácil a gente querer ser bajulador com Deus. Talvez você precisa de alguma coisa de Deus, então, não, aí eu vou para a igreja. Gente, eu percebo muito isso quando alguém está doente. Aí a família toda vai para a igreja. Deus, você acha que Deus não está vendo isso? Eu lembro lá no Rio de Janeiro uma família, quando um ficava desempregado, ia todo mundo para a igreja. A gente ora pela gente, porque Deus abre uma porta de emprego. Aí a igreja orava, Deus abençoava, abria uma porta de emprego para aquela pessoa, plim, sumir. Acho que Deus não está vendo isso. Você quer alegrar a Deus com sua vida? De repente você pode falar aquela palavra daquele homem, pastor fazendo apelo, e ele falou, gente, se você quer servir a Deus de verdade, vem aqui. Eu quero fazer uma oração com você. Se você quer servir a Deus crendo que Ele existe, se você quer servir a Deus de uma forma séria, vem aqui na frente. O pastor estava apelando a igreja a isso. Conta a história que se ouviu um barulho lá atrás de muleta. E no corredor, uma pessoa se arrastando pelo chão. Era um irmão que tinha uma deficiência. Ele não poderia andar. E o pastor vendo aquela cena, todo mundo assim, poxa, o que ele está fazendo? O pastor percebeu a fé naquele irmão, correu até o irmão, amparou aquele irmão no chão mesmo, e aquele irmão chorando falou, será que Deus me aceita? Será que Deus aceita um homem pela metade para servir Ele? Eu não sou um homem inteiro, eu não sou um homem completo. Será que Deus me aceita? Aquele pastor, iluminado por Deus, falou uma frase para aquele homem, que essa frase tem motivado a minha vida. O pastor fala para aquele homem, Deus não aceita homens inteiros que se entregam pela metade, mas Ele aceita homens pela metade que se entregam por inteiro. Como tem sido a tua busca para Deus? Como tem sido o teu relacionamento com Ele? Quando você se propõe a fechar o teu olho para orar, quando você se propõe a ler a palavra dEle, como está o teu coração? Está por inteiro ou está pela metade diante de Deus? Se o teu coração está pela metade, se você só busca Deus quando te interessa, quando você quer alguma coisa, quando você lá no particular, você peca achando que não tem ninguém vendo, ou sabendo que Deus está vendo e deliberadamente você faz o que é errado, se você vive assim, eu quero dizer para você que a tua adoração não tem valor nenhum para Deus, e que você não está agradando o Senhor. Agora, hoje é o dia de você talvez repensar a tua vida com o Senhor e começar a orar sabendo que tem um Deus que é vivo e verdadeiro que está te ouvindo. A você começar a praticar e viver lá no teu namoro, lá quando o pai da menina não está olhando, quando sua mãe não está vendo, o pai do rapaz não está vendo, lá Deus está vendo. Lá nos seus negócios, as sociedades que você está fazendo, Deus está vendo que sociedade é essa. Lá o imposto que você vai pagar, a nota fiscal que você vai dar, Deus está vendo isso tudo. Deus está vendo lá como é que você está tratando o seu professor, como é que você está tratando as pessoas da escola, como é que você lida com o seu colega, se você fica fazendo chacota dele, se você quer matar ele no seu coração, Deus está vendo isso tudo. E não vem depois você chegar com a cara lavada para Deus achando que está tudo bem, porque Ele está vendo. Mesmo que você possa não crer que Ele está ali, Ele está. Hoje é um momento de reflexão, irmãos. Momento de você levar muito a sério como é que está o seu relacionamento com Deus. Eu quero fazer um desafio hoje para você. Hoje você vai chegar na sua casa, você vai se ajoelhar diante de Deus e você vai pedir misericórdia a Deus pela sua vida. Hoje você vai colocar diante de Deus um propósito
de deixar de ser um ateu funcional e passar ser alguém que crê que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E tenha certeza, pela palavra de Deus eu posso dizer que Deus vai te dar uma bênção. Porque é isso que está falando aqui, que aqueles que buscam a Deus dessa forma, Deus é galardoador. Deus dá presentes. Hoje você precisa tomar essa decisão. Repensa aí como está a sua vida, repensa como está a sua devoção. E chega. Se você quer agradar a Deus, você precisa andar com Deus do jeito que Ele quer que você ande. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Você abaixasse a sua cabeça. Hoje você gostaria de tomar essa decisão de refazer teu relacionamento com Deus, de rever como você tem andado com Ele. Talvez você tenha a necessidade de pedir ajuda. Eu gostaria de orar por você. Se você hoje tem um desejo de tomar a decisão de andar assim, crendo que Deus existe sempre. Se você tem hoje a decisão de agradar a Deus de verdade em cada detalhe na sua vida, eu quero orar por você, só você levantar uma das suas mãos. Amém. Amém. De verdade, eu quero agradar a Deus. Senhor, me ajuda. Amém. Amém. Pode abaixar. Mais alguém? Amém. 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 Que bom. Mais alguém? Consciente, não pela emoção. Amém. Amém. Amém lá atrás, eu vi. Amém. Mais alguém quer tomar essa decisão? Senhor, eu quero te agradar de verdade. Amém. Amém aqui na frente, eu vi. Mais alguém? Quero orar pela sua vida hoje. Amém, amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus, amém. Pode abaixar, irmã. Mais alguém? Senhor, eu quero viver a vida com o Senhor. Eu quero te agradar, Senhor. Não quero ser um ateu funcional. Senhor, me ajuda. Mais alguém? Eu quero orar por você hoje. Amém, que bom. Mais alguém? Vamos orar. Eu vou me ajoelhar nessa oração. Se você quiser se ajoelhar, porque eu também tenho o desejo de agradar a Deus. Eu quero de verdade que a minha vida, mesmo não sei quanto tempo Deus vai me dar, mas eu quero que a minha vida seja vivida para a glória dEle. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos na Tua santa presença. O Senhor, que é o Criador do céu e da terra, cujo nome é elevado e exaltado sobre todos, que é santo, 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 o Senhor dos exércitos, que não há ninguém que possa impedir a Tua mão de agir. Ó Deus, nós Te adoramos, nós estamos na Tua presença humilhados, Senhor, e pedindo pela Tua misericórdia que o Senhor nos abençoe. Pedindo pela Tua misericórdia que o Senhor modifique o nosso coração. E que sejamos mais fiéis ao Senhor. Que andemos contigo com integridade e singeleza de coração. Ó Deus, que possamos realmente ter uma vida de fé, andando para Te agradar. Senhor, em nome de Jesus, abençoe esses irmãos que hoje tomaram decisão e ajuda aqueles outros que estão lutando. Ó Deus, que o Senhor possa ser vitorioso na vida de cada um de nós. E que essa igreja, ó Deus, seja uma igreja abençoada pelo Senhor. Que o Senhor possa abençoar as outras igrejas aqui de Serra Negra, ó Deus, que cada servo do Senhor, cada cristão aqui de verdade, nessa cidade, tenha um coração voltado para o Senhor. Creia realmente que o Senhor existe, que o Senhor é vivo e verdadeiro. Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda o Teu povo a abrir mão da hipocrisia espiritual, a abrir mão da mediocridade espiritual e assumir uma postura de querer de verdade agradar o Senhor e não ser agradado. Ó Deus, existe um evangelho, Senhor, que o Senhor sabe,
que tem pregado que as pessoas devem ser felizes e devem se agradar. Mas, ó Deus, nós entendemos hoje que na realidade o desejo da nossa vida deve ser agradar o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos isso de todo o coração. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Pedimos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu amor e as consolações do Teu Santo Espírito sejam com todos nós, com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Querem sentar, irmãos? Irmãos, eu quero deixar muito claro para a igreja que eu sou alguém que está nesse processo também, né? Não sou melhor do que ninguém aqui. Eu também quero a cada dia ter esse relacionamento de intimidade com Deus. E esse não é um desafio só para os irmãos, mas é um desafio para nós também, que possamos ser como Enoque, né? Buscá-lo do jeito que agrada a Deus e não como agrada a nós mesmos. Irmãos, que Deus abençoe, dê uma semana de vitória para cada um de vocês. Quero agradecer também as pessoas que nos acompanharam pela internet. Que os irmãos sejam abençoados ricamente por Deus. Com uma oração silenciosa, nós estamos encerrados. Deus abençoe. Boa noite. Seja o centro,